Então, para dar seguimento, a esse universo que nós entendemos como uma das grandes missões que o Fundo Casa tem, a gente realiza hoje o lançamento dessa publicação, que é o resultado de vários passos dados ao longo dos últimos 2 anos, para fortalecer as redes de defensores e defensoras dos direitos humanos e ambientais da América do Sul. Em novembro do ano passado, a gente teve um encontro de mulheres líderes em ações climáticas, e a publicação de hoje é um dos produtos, um dos resultados que saiu desse encontro, com quase 100 mulheres defensoras, pessoas defensoras dos direitos humanos e ambientais. A gente entendeu que é importante levar informações, integrar, compartilhar, fazer intercâmbios e fortalecer as causas e as lutas de todas as pessoas que doam sua energia e o seu tempo para um mundo mais justo, mais equilibrado e são. Então, para começar o nosso evento de hoje, eu gostaria de passar a palavra para o Olivier Fontan. Ele é ministro conselheiro da Embaixada da França no Brasil, que proporcionou a realização desses encontros e dessa publicação. Olivier, bem-vindo, bienvenue, boa tarde. Boa tarde, Vanessa, boa tarde a todas e todos, muito obrigado. Prezadas participantes, prezados amigos do Fundo Casa Socioambiental e ONU Mulheres, prezados parceiros, tenho muito prazer em participar da apresentação desta publicação sobre relações de gênero na defesa ambiental e implementação do Acordo de Escazú. Enquanto a desigualdade e a violência de gênero ainda destroem tantas vidas em todo o mundo, e a mudança climática e a perda da biodiversidade colocam em perigo a raça humana, enquanto as pessoas que se comprometem com essas causas, especialmente as mulheres, permanecem em muitos países alvo de pressões, ameaças e ataques, a interseção entre gênero e defesa ambiental deve ser pensada para que essas lutas possam ser vencidas. Aqui, no país de Berta-Luz, que tanto contribuiu para a luta pelos direitos da mulher e para o conhecimento da biodiversidade, sabemos que a defesa da igualdade do meio ambiente são lutas diferentes, mas muitas vezes conectadas. A consciência dessa articulação faz parte de um chamado permanente à dignidade, à justiça, a uma vida humana que não é destrutiva. Que não seja destrutiva. É um passo à frente na medida em que reconhece especificamente o papel das defensoras e defensores para uma proteção ambiental eficaz, pedindo a prevenção e punição das intimidações, ameaças e ataques contra os defensores. Entretanto, como sabemos, o caminho é infelizmente longo, e as mulheres envolvidas nesta luta ainda são frequentemente alvo de discriminação específica, muitas vezes agravada por discriminação ligada à origem, cor da pele, condição social. No entanto, não é isto que as detém. Isso também não nos impedirá, trabalhando ao lado delas, ao seu lado, na diplomacia feminista e ambiental. Em 2020, já nos reunimos em uma série de 5 webinários para discutir a situação dos defensores do meio ambiente na América Latina. Esta iniciativa, a Embaixada da França, co-organizada como Fundo Casa Socioambiental, o Alto Comissariado das Nações Unidas no Brasil, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente e ONU Mulheres, Frontline Defenders e WWF Brasil permitiu encontros entre atores internacionais
ONGs, líderes indígenas e jornalistas de diferentes países da região. Foi feita uma avaliação preocupante da situação de conflito nos territórios e dos ataques contra a segurança individual e comunitária dos defensores. Estas mesas redondas também destacarão a necessidade de consolidar uma rede para compartilhar experiências em termos de segurança, comunicação e captação de recursos. Foi, portanto, um seguimento dessas conversas que o Fundo Casa organizou em novembro de 2021, com o apoio da Embaixada da França e a participação dos mesmos parceiros. Para este segundo ano, as defensoras foram alvo destes eventos. Embora recebam menos atenção da mídia, elas estão, no entanto, na vanguarda da luta ambiental. E este desejo de ocupar um espaço no encontro das questões feministas e ambientais que levou tantas mulheres a participar destas reuniões. Durante 3 dias, 133 participantes de 8 países diferentes discutiram corajosamente seu compromisso, o Acordo de Escazú e os mecanismos de apoio. Estas são histórias difíceis de ouvir, de mulheres ambientalistas que, às vezes, se comprometem em detrimento de sua segurança e da segurança de suas famílias. Gostaria de agradecer a Marina Franco por seu trabalho de mediação durante estas 3 reuniões. Ela conseguiu criar um espaço onde as experiências e emoções de cada pessoa puderam ser ecoadas, apesar das distâncias. Gostaria de parabenizar especialmente a equipe do Fundo Casa Socioambiental por sua excelente organização, análise e redação. Espero que vocês achem interessantes as conclusões desta publicação e que elas contribuam para o debate global sobre o lugar e a proteção das mulheres que estão comprometidas com a defesa do meio ambiente. A Embaixada da França no Brasil continua a apoiar as defensoras, tanto em seu trabalho de escuta e colaboração com seus parceiros, quanto através da sua programação. Em 2022, aderimos ao edital de Fundo Casa Socioambiental e da Fundação Gaga para apoiar 8 projetos sobre as questões feministas e ambientais na Amazônia Legal e no Nordeste. E continuamos a treinar jovens defensores do meio ambiente através do programa Lab Jovens. Neste mês, 150 mulheres entre 18 e 26 anos de todo o Brasil se inscreveram para participar deste programa e realizar seu próprio projeto de preservação da biodiversidade das águas em sua comunidade. Gostaria de concluir com as palavras da eminente ambientalista Wangari Maathai, que, do Quênia, deu um exemplo de coragem e determinação para o mundo. Ela disse chegar o dia em que a humanidade será chamada a um novo nível de consciência. Esse dia é hoje. Estamos com vocês neste dia. Também estaremos com vocês amanhã para levar sua mensagem, a mensagem das mulheres que lutam por seus direitos e pela proteção do berço desta humanidade. Muito obrigado. Grata, Olivier. Agradecer a participação, as palavras, o carinho conosco no Fundo Casa. É realmente um privilégio para a gente poder estar em parceria na atuação pelas mulheres no Brasil. E agradecer a Marina Franco também, uma facilitadora com grande potencial, que já nos ajudou e nos ajuda em muitas das nossas aventuras online. Eu chamo nesse momento a Débora Alpo, gerente de projetos da ONU Mulheres,
para fazer uma fala para a gente, tendo em vista o trabalho gigante que a ONU tem levado adiante nas questões de violência e todas as parcerias também que já vemos firmando ao longo do tempo. Débora, a palavra está contigo. Obrigada, Vanessa. Bom, queria começar agradecendo, né, a equipe do Fundo Casa, em especial você, Rodrigo, Atílio, pelo convite, não só para participar hoje, mas para construir essa parceria em conjunto com vocês, a participação no passado, durante o ciclo de conversas também, que foi muito frutífero justamente para ouvir, né? Acho que talvez esse é o lugar mais importante de onde a gente parte. Também queria, enfim, saudar os demais colegas também que vão falar na sequência e também agradecer aos demais parceiros, ACNUD, PNUMA, Embaixada da França, WWF, Frontline Defenders. E não deixar de saudar também a equipe de interpretação, que sempre tem um trabalho maravilhoso. Obrigada, pessoal. Uma boa tarde para todas as pessoas que estão participando aqui. Bom, é importante a gente começar, né, do próprio reconhecimento da ideia, né, de um meio ambiente limpo, saudável e sustentável como um direito humano. A gente talvez ache que isso está dado, né, que isso é uma construção consolidada há décadas e décadas, mas na verdade isso só aconteceu no ano passado, às vésperas, né, da COP26 em Glasgow, quando o Conselho de Direitos Humanos da ONU reconheceu essa ideia, né, de um meio ambiente, do acesso e do direito ao meio ambiente limpo, saudável e sustentável como um direito humano. Isso é uma resolução histórica, né, e é considerado um marco para a justiça ambiental, reforçando não só a ideia de que o meio ambiente em si é algo a ser protegido, mas as pessoas que protegem o meio ambiente também. E é dentro dessa lógica que a compreensão de quem são os defensores e defensoras do meio ambiente se dá, e como é que essas pessoas trabalham, né, na atuação dessa proteção. É interessante, né, que a própria alta comissária de direitos humanos, a Michelle Bachelet, ela traz, né, na força da fala dela, que essa ação, ela foi decisiva, né, ela transforma a lógica, ela transforma a ideia da proteção ao meio ambiente, ampliando a proteção a quem protege também. E isso acontece ao passo que, no contexto brasileiro, em especial, o Brasil se encontra no topo, né, do ranking da violência contra pessoas defensoras do meio ambiente. Junto com o Brasil e acima do Brasil, Colômbia, México, Filipinas, mas de acordo com o relatório de 2021 da Global Witness, o Brasil é o quarto país em termos de violência no campo. E esse contexto de violência, ele é agravado quando a gente olha para os números, quando a gente olha para as especificidades dessa violência. Dentro desse mesmo relatório, tem uma estimativa, né, de que 165 pessoas foram assassinadas na região da América Latina por defenderem suas terras e por defenderem o planeta. Ainda dentro desse relatório, 24 defensores mortos no Brasil, 10 deles são indígenas. E pensar tudo isso dentro desse contexto, né, onde o próprio Brasil está inserido, como é que então podemos atuar frente a isso? Que especificidades são essas, né? E quando a gente olha o papel das defensoras, e aqui especificamente das mulheres defensoras ambientais, quem são essas mulheres, né? Elas são aquelas que falam, que agem contra situações, eventos, ações que podem prejudicar as vidas, né, das pessoas que cercam elas mesmas ou o lugar que elas vivem. Mas esse reconhecimento, ele é um processo simbólico, ele é um processo simbólico de um processo de construção. Faço um primeiro convite, né, dentro dessa publicação vocês vão ler o artigo da Elionice Sacramento, que em breve já vai falar um pouco para a gente vai ter o prazer de escutá-la. Essas mulheres defensoras, elas são protagonistas de fato, mas não de direito.
Então, reconhecê-las dentro desse lugar de liderança é o que pode também fazer com que elas tenham mais espaço para fazer a sua própria atuação. E a violência contra essas mulheres defensoras, ela tem justamente a sua causa, a sua origem, no lugar de não reconhecimento, de entender que há uma expectativa, né, das mulheres dentro de uma divisão sexual do trabalho e de que elas não ocupam a esfera pública, elas não ocupam cargos públicos, elas não estão né, partindo desse espaço. E justamente essa discriminação é o que é talvez uma das principais raízes que leva à violência contra essas defensoras. Dentro de alguns estudos, seja o estudo da Comissão Pastoral da Terra, onde há um histórico excelente para avaliar esses conflitos, seja no trabalho recente realizado também pelo Instituto Igarapé, todos falam sobre essa especificidade, né, da dimensão da violência contra defensoras de direitos humanos e contra defensoras ambientais. Um recente estudo também que lançamos por ONU Mulheres ano passado, traz justamente as dimensões diferentes dessa violência, que não são só a violência física, não são só as violências que atingem os corpos, mas também violências que atingem a mente, né? Então, a violência moral, a violência psicológica, e essa multiplicidade de violências é o que torna essa atuação ainda mais perigosa e necessitando ainda mais de proteção. Nesse sentido, o trabalho que a gente vem desenvolvendo dentro do projeto Conectando Mulheres e Defendendo Direitos é um trabalho que se funda, né, a partir desse olhar, a partir desse contexto, e que tem uma série de eixos, né, estratégicos de ação. Por um lado, a própria coordenação, né? Então, pensar o fortalecimento dessa rede de defensoras. Por outro, a capacitação, então, como fortalecer o conhecimento que essas defensoras têm em relação a mecanismos de proteção, a mecanismos de direitos internacionais. Como é que elas podem olhar para isso e se apropriar disso, um trabalho de sensibilização, ou seja, como quebrar os estereótipos em relação a essas defensoras. Então, elas são, né, muitas vezes, as mães, as irmãs, as primas, elas são pessoas que estão dentro do nosso círculo, e por último, também um trabalho de incidência, né? Então, nesse momento específico, acontece uma consulta regional no México em relação a recomendação geral da CEDAW número 39, que fala sobre mulheres indígenas em especial, e justamente atuar no sentido de potencializar a atuação dessas mulheres. Então, eu finalizo essa fala novamente trazendo um outro pedaço do texto da Elionice. Eu gostei muito do seu artigo, desculpa talvez estar referenciando demais, mas a Elionice justamente fala e traz a dimensão da solidariedade, que é uma dimensão muito fundamental no trabalho de atuação em rede das defensoras, né? Eu acho que é um pilar fundamental dessa atuação, é algo que fala sobre movimentos de mulheres e movimentos feministas desde do seu cerne, efetivamente, e eu acho que é um caminho interessante pelo qual a gente pode olhar no caminho de continuar essa luta, de continuar essa busca, né, por mais proteção para essas defensoras, para esses defensores também. Eu fico por aqui, agradeço novamente o espaço e fico à disposição. Obrigada. Grata, Débora, pela tua participação, pelos dados, indicações que nos traz com relação a esse universo de proteger quem protege, cuidar quem cuida, que é um denominador comum entre vários de nós que estamos aqui presentes nessa sala hoje. Com muita alegria, eu quero chamar agora a Elionice Conceição Sacramento. A Elionice é da comunidade pesqueira quilombola de Conceição de Salinas, na Bahia, autora, coautora de diversas obras. Ela é mestre
também pela UNB, no saber tradicional em sustentabilidade, junto aos povos e terras tradicionais. É doutoranda em antropologia, e a Elionice tem uma maneira muito perspicaz de nos trazer a, a questão do racismo ambiental. Eli, passo a palavra para ti. Obrigada pela tua presença e parceria. Então, boa tarde a todas e todos. Eu que agradeço o convite. Saúdo a todas as pessoas que estão dividindo esse espaço conosco e que estão também contribuindo no processo de construção. Aproveito também para saudar todos os participantes dessa atividade e dizer da alegria de poder compor também, não só esse espaço de construção, mas as construções que subsidiaram para que a gente chegasse até aqui. E a alegria do convite não tem relação em pensar que esse espaço é um espaço que nos dá voz, né? Que a gente tem achado importante demarcar que ainda que não seja respeitada, a voz nós temos, mas esse espaço ele é estratégico no sentido de ampliar as nossas vozes, de ampliar as vozes das mulheres afro-indígenas, do conjunto dos povos e comunidades tradicionais, no enfrentamento às violências e os racismos cotidianos, né? Aí a gente considera, eu sou uma mulher pescadora, quilombola, aqui de Conceição de Salinas, no Recôncavo Baiano. Costumo dizer que Salinas da Margarida é uma das cidades mais bonitas do Recôncavo Baiano e também é uma Conceição, a comunidade com maior expressão pesqueira da Bahia de Todos os Santos, o que muito nos honra pela potencialidade e diversidade de produção, que nos tira de um lugar de miserabilidade ou não lugar, que a sociedade tenta nos colocar, o Estado, para, nos processos de construção das ausências, tanto de direitos, Procesos de construcción de las ausencias de los derechos. a presença, favorecer a implementação dos projetos do capital, né? E aí, nessa lógica, que é uma opção do Estado brasileiro, que a gente tem apontado também nesses espaços de denúncia, nessa lógica do Estado brasileiro, que não é uma opção de governo, mas é do Estado, por uma política desenvolvimentista, de extermínio dos povos, nós, as mulheres, de uma ponta a outra do país, somos as mais impactadas, né? Em cada beira de rio, em cada território pesqueiro, quilombola, ribeirinho, caiçara, das quebradeiras de coco, as mulheres indígenas nas suas territorialidades, porque é importante dizer que nós não estamos falando de uma identidade meramente ou de uma territorialidade. Nós estamos falando de territorialidades e de identidades que são complementares, não são divergentes e que estão presentes nos nossos modos de ser e de viver, mas muitas vezes é negado pelas estruturas formais, pelas caixinhas que são estabelecidas pelo Estado, né? E aí, o conjunto de mulheres são as mais violentadas na defesa do seu território, do modo de vida e da sua tradição. Temos dito, né, que os nossos corpos, eles são muitas vezes imersos
em águas e ambientes contaminados, porque nós também estamos falando de um território que é de terra, mas também é de água. E essa água que ela é tão cobiçada pelos interesses, para nós é tão essencial. Nós, por exemplo, as mulheres pescadoras, além das águas ser ambiente de trabalho, é também território onde nós praticamos a nossa religiosidade, é território de lazer, de culto, de recreação, de manifestação das várias formas de cultura e de saber. E esse nosso corpo, também território, imerso muitas vezes nesse ambiente, nós precisamos usá-lo para defender esse território numa dimensão maior, mais profunda. Se para alguns grupos, algumas categorias, é possível fazer a opção de defender ou não defender, de se manter ou não se manter na luta, nós não temos esse direito. A questão da defesa é inerente à nossa própria vida, ela está ligada à condição de continuidade da existência, né? Por conta disso, de fato, como Débora colocou, estou falando no artigo que nós somos protagonistas na luta, efetivamente, mas muitas vezes não somos de direito, muitas de nós não ocupamos esse espaço de visibilidade. Então, o artigo que eu escrevo, a partir das reflexões, não só apontadas na formação que aconteceu em novembro, mas de um processo de mais de 10 anos de escuta junto às mulheres pescadoras da Bahia e do Brasil, mas também as mulheres pescadoras quilombolas, pescadoras indígenas e outras mulheres. Então, é um artigo que se propõe aí a denunciar as injustiças climáticas, mas no sentido de buscar promover justiça racial, justiça territorial, justiça de gênero, mas também justiça epistêmica, né? Porque nós temos nos dado conta da importância de falarmos sobre nós, de falarmos sobre as nossas lutas e também de assumirmos com autonomia a gerência dos processos que dizem respeito às nossas vidas e aos nossos territórios, enfrentando também processos de tutelas que são estabelecidos nas relações, muitas vezes mascaradas de solidariedade, né? Ao tempo, também, eu evidencio os processos de solidariedade que existiam e existem entre nós, desde a travessia do Atlântico, quando chegamos nos portos, nesse território, nas relações com os povos indígenas, que é responsável para que a gente se mantenha vivas e resistindo até os dias atuais, né? A gente, para concluir, percebe uma engrenagem profunda numa relação promíscua mesmo do Estado brasileiro, favorecimento do capital em detrimento dos nossos direitos, do direito humano à água, ao território, ao ambiente, inclusive do direito de fazer a luta. E esse processo tem gerado criminalizações profundas para as mulheres defensoras dos direitos humanos no seu território. Então, temos aproveitado para denunciar, mobilizar
parcerias estratégicas, como o conjunto das organizações que estão aqui, os parceiros estratégicos da casa, né, da Associação Casa, e aí temos entendido a importância de dar continuidade a essa luta que não começa em nós, que não terminará em nós, que viva nós, que viva Jacas, da nossa resistência e da nossa tradicionalidade. Gratidão, Eli, pela tua fala, pela força que tu traz com as tuas palavras e que representa tantas mulheres, tantas lutas e tantas ações ao longo de tantos anos para a defesa desses direitos, espaços. E como realmente tu falaste, não termina aqui, né? Essa batalha, essa caminhada, ela vem de antes da gente e com certeza vai seguir. E eu aproveito para repetir as palavras de uma das nossas fundadoras, a Amália, que escreveu aqui no chat, que a nossa meta e a nossa missão é realmente valorizar em todos os espaços possíveis e imagináveis o maravilhoso trabalho que é feito por essas mulheres que defendem a vida de diversas formas, em diversos espaços, e com tantas ferramentas, com tanta criatividade, com tanto amor. A gente sabe o quanto o amor é transformador e poderoso, que a gente possa cada vez mais colocar amor em todas as nossas ações. Eu aproveito também para lembrar as nossas pessoas participantes, se quiserem colocar comentários ou algumas perguntas, que utilizem o chat, que depois das nossas falas nós vamos fazer um esforço para reunir essas eventuais perguntas que possam acontecer para os nossos participantes. Nesse momento, então, eu chamo o Rubens Born. O Rubens foi um dos fundadores, foi conselheiro do Fundo Casa, é colaborador de diversas organizações, a sociedade civil, atua há mais de 40 anos fazendo frente aos desafios socioambientais, um defensor assíduo da democracia e dos direitos. O Rubens vai nos trazer uma perspectiva sobre o Acordo de Escazú. Rubens, a palavra está com você. Olá, ao vivo ou assistindo a gravação. É um prazer estar aqui junto com pessoas tão maravilhosas e engajadas na defesa de direitos, na defesa do ambiente. O capítulo que eu tive a oportunidade de escrever sobre desafios para a implementação do Acordo de Escazú, especialmente para grupos e comunidades mais vulneráveis, vem acompanhado de alguns textos adicionais de pessoas que também estiveram engajadas na negociação ou agora na implementação do Acordo de Escazú. Então, temos textos da Colômbia, da Laura Mosqueira, do Peru, da Aida Gamboa, da Argentina, do Andrés Napoli, da Fundação Ambiente e Recursos Naturais da Argentina, do Tomás Severino, Cultura Ecológica do México, e da Claudelice Santos, do Instituto Zé Cláudio Maria, aqui do Brasil. Cada um deles e delas aborda aspectos específicos para a sua região, o seu país. Mas antes de falar sobre o Acordo de Escazú, para que pessoas que ainda não conhecem do que se trata, deixe-me, em um minuto ou dois, descrever o que é o Acordo de Escazú. O Acordo de Escazú é o apelido do Acordo Regional sobre Acesso à Informação, à Participação Pública e Acesso à Justiça em Assuntos Ambientais na América Latina e no Caribe. Ele foi negociado formalmente entre 2015 e 2018, entrou em vigência em 2021 para os 12 países que já o ratificaram. A ratificação é uma etapa da entrada em vigência do acordo internacional. São 12 países dos 24 países signatários, entre os 33 da América Latina e do Caribe. Muito proximamente, esperamos a ratificação do Chile, a outros países que estão em ratificação. Por que é importante esse acordo e no que ele se baseia? Ele teve origem
no princípio 10 da Declaração do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, princípio que diz que a melhor forma de cuidar do ambiente e das pessoas que cuidam do ambiente é garantir o acesso à informação, garantir o acesso à participação de todas as pessoas nos processos públicos de tomada de decisões e o acesso à justiça, entendendo a justiça não somente o Poder Judiciário, mas também os mecanismos administrativos de prevenção e resolução de conflitos. Eu queria destacar talvez 4 ou 5 pontos por que o Acordo de Escazú é importante para a nossa região, América Latina e Caribe, para o hemisfério. Primeiro, digamos, o ponto inicial é o primeiro acordo regional da América Latina e Caribe sobre assuntos ambientais. Nós temos alguns outros tratados, mas de âmbito subregional, como por exemplo, o Pacto para a Amazônia e outros acordos específicos, subregionais, mas é o primeiro acordo e depois de tantos anos. Segundo ponto, é um acordo que trata de direitos instrumentais. O acesso à informação, o acesso à participação e o acesso à justiça são considerados instrumentos fundamentais para garantir o direito a um meio ambiente sadio e ecologicamente equilibrado. E como foi colocado pela Débora, esse é um direito humano já reconhecido pela ONU. No Brasil, é um direito estabelecido, é um direito fundamental estabelecido, reconhecido pela Constituição de 1988. Em outros países também se configurou como um direito fundamental, por exemplo, no Equador, em outros países, portanto, o Acordo de Escazú é importante não só para assegurar direitos humanos, porque os direitos humanos são indivisíveis. Se eu afeto o direito à justiça, eu estou afetando o direito ao meio ambiente sadio e ecologicamente equilibrado. Se eu afeto o direito ou inibo o direito à informação, eu estou afetando o direito à justiça e o direito ao meio ambiente sadio e ecologicamente equilibrado. Então, o Acordo de Escazú se torna importante porque ele trouxe, e é um documento que vincula direitos humanos e meio ambiente. E, portanto, é um acordo importante para o que nós chamamos a governança ou a democracia ambiental. A possibilidade de cada cidadã e cada cidadão, e os grupos organizados da sociedade, monitorar, controlar e reivindicar dos poderes constituídos, dos poderes públicos, e eu diria até do poder econômico, que garantam a transição para sociedades sustentáveis de forma equitativa e justa. Um outro motivo da importância do Acordo de Escazú é que é o primeiro tratado internacional, pelo menos que eu tenho conhecimento, que explicitou a proibição do retrocesso em direitos ambientais e exige a progressividade, ou seja, que nós possamos melhorar cada vez mais o acesso à informação, à participação pública e à justiça e, portanto, garantir o que está previsto no artigo 4.1, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. O Acordo de Escazú é um acordo sobre direitos instrumentais necessários a esse direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. É também um acordo que, assim como a Convenção Quadro sobre Mudança do Clima e o Acordo de Paris, reforça os princípios de precaução e prevenção. Portanto, traz a ideia de uma questão não só de cautela, de cuidado, que é próprio das mulheres também, como foi falado aqui, mas uma preocupação temporal, de agir antes que danos ocorram. É muito importante também o Acordo de Escazú, porque nos seus diversos artigos que tratam de acesso à informação, participação e justiça, ele coloca sempre com muita evidência, com muita força, a situação dos grupos e comunidades vulneráveis. E o Acordo de Escazú define, no seu artigo 2, que são pessoas ou grupos que não têm condição de exercer com plenitude os seus direitos de acesso à informação, participação e justiça. Esses são os grupos vulneráveis. E, certamente, mulheres, comunidades indígenas, comunidades quilombolas e outras associações da sociedade civil, seja pela sua localização, seja pela, digamos, assimetria de poder que tem em relação a grandes agentes econômicos que destroem o meio ambiente, não tem, são grupos que estão em situação de vulnerabilidade e muitas vezes são vítimas, né, dos processos de degradação.
O texto lá no livro, espero que vocês possam baixar e ler com atenção, assim como os textos das demais pessoas, buscam explicar quais são esses desafios, como funcionam, quais são as regras previstas no acordo, regras essas que vão ter que ser detalhadas, e busca também elencar, apresentar algumas possibilidades de uso do acordo de Escazú. O acordo de Escazú entrou em vigência há pouco tempo, para 12 países que o ratificaram. Para cada país que se adicionar na ratificação, entrará em vigência 90 dias depois da sua ratificação. O Brasil ainda não fez esse processo, esperamos que a partir de 2023 o Brasil possa se engajar novamente com maior responsabilidade no cenário internacional de cumprimento de acordos. Não obstante o Brasil ter já uma lei de acesso à informação que completou 10 anos, uma lei de acesso à informação ambiental, a Lei 10.650, que garante também o acesso à informação ambiental, mas o Brasil precisará do Acordo de Escazú, inclusive para refazer instâncias colegiadas de participação democrática, né? Eu não vou me estender, só queria estimular que todos possam ler não só o meu texto, os textos dos demais colaboradores, e queria lembrar que, pelas falas que me antecederam, da Leonice, da Débora e do Olivier, algumas dimensões que essas pessoas que me antecederam destacaram: a dimensão da solidariedade, a dimensão do sentimento, como propulsores da nossa ação. Eu tenho repetido com frequência que, se nós não queremos ser vítimas da degradação, da injustiça, da violência contra direitos humanos e contra defensores e defensores, nós também não podemos ser cúmplices pela omissão ou pela ação insuficiente. E, portanto, nós devemos ser agentes de transformação. Transformação política, transformação cultural, transformação normativa. E talvez o que nos traz aqui o apoio da Embaixada da França, um dos legados da Revolução Francesa há mais de 200 anos, é que o mote igualdade, liberdade, fraternidade se constrói diariamente, não se constrói somente no momento da Revolução, mas é de um processo de construção coletiva, diária, por ação, por agentes de transformação. E aí eu também digo, e se não for agora, quando será? Portanto, cabe a nós agirmos com urgência na defesa dos grupos vulneráveis, das mulheres, dos defensores, das defensoras de direitos humanos em assuntos ambientais, e, nesse sentido, o Acordo de Escazú, independentemente da ainda não ratificação do Brasil, é fonte de direito e pode e deve ser usado nas petições, nos argumentos das comunidades que têm seus direitos violados, assim como já foi usado, inclusive, no Supremo Tribunal Federal do Brasil, pela ministra Rosa Weber, para fundamentar uma decisão dela numa ação que discute a inconstitucionalidade de alterações feitas pelo governo atual na composição do CONAMA. Portanto, o Acordo de Escazú pode ser uma plataforma ideal e necessária para ampliar a governança e a democracia e concretizar cada vez mais os direitos fundamentais no Brasil e na região. Muito obrigado. Gratidão, Rubens. Agradecer também aos autores que contribuíram através dos convites do Rubens para o artigo que faz parte da publicação sobre o acordo, mais uma ferramenta importante para mantermos no radar. Sabemos que é um longo e duro trabalho, e como falou Rubens, é um trabalho permanente de construção de espaços democráticos, de defesa de direitos, de contemplar espaços e se fazer presente nos espaços de decisão, melhor dizendo, né? Todos nós, sem exceção. E nesse momento eu relembro mais uma vez, as pessoas que sentirem vontade, o desejo de fazer alguma pergunta, colocar no nosso chat. Também lembrar que a Débora disponibilizou no chat também para a gente o link para o relatório produzido pela ONU Mulheres sobre as dimensões da violência contra defensoras.
e em seguida também nós vamos colocar os links para a publicação em português e espanhol e inglês, que estarão disponíveis para nós em breve. Nesse momento, eu chamo com muita alegria o meu colega Rodrigo Moncaldi Morales. O Rô faz parte da equipe do Fundo Casa, ele coordena o nosso programa de defensores e defensoras ambientais e coordenou um dos nossos capítulos da publicação. Vai trazer para a gente um pouco mais de detalhes sobre esse universo que nós vemos trabalhando nos últimos tempos. Rô, a palavra está com você. Obrigado, Vanessa. Boa tarde a todas e todos. É um prazer estar presente no lançamento dessa publicação, que marca o resultado de um importante processo iniciado no ano passado, o Encontro de Defensoras de Direitos Humanos e Justiça Climática. Saúdo a todas as pessoas e parceiros que contribuíram com essa publicação, bem como todos e todas participantes desse encontro. Agradeço em especial Eleonice e Rubens pela partilha no texto dessa publicação, bem como a Maria Amália, Cristina Orfeu, Vanessa Purper, Ângela Pompiani, que colaboraram comigo no capítulo que escrevi. Ao longo de quase 2 décadas, promovendo a conservação e a sustentabilidade ambiental, a democracia e o respeito aos direitos socioambientais por meio do apoio financeiro e do fortalecimento de capacidades das comunidades de base, o Fundo Casa observou e refletiu com preocupação sobre as realidades e desafios enfrentados pelas pessoas defensoras de direitos humanos e meio ambiente. Temos defendido e apoiado formas de organização que acompanhem as lideranças, coletivos e comunidades na construção de suas próprias estratégias para a defesa dos seus direitos, aliadas ao fortalecimento das soluções sustentáveis desenvolvidas pelas próprias comunidades de base. Nesse sentido, convidamos vocês a acessarem essa publicação que lançamos hoje, bem como o site do Fundo Casa, para terem mais informações sobre os nossos apoios, sobre os territórios prioritários, bem como sobre os eixos e temáticas para as quais apoiamos. A história do Fundo Casa está baseada essencialmente em escutar as comunidades, perceber suas reais necessidades, apoiar o seu fortalecimento, confiar na sua capacidade de identificação e resolução dos problemas e acompanhar a autonomia para a aplicação dos recursos que se fazem necessários nos territórios e comunidades. No decorrer desses anos, ao realizar esses apoios, percebíamos que algumas pessoas defensoras de direitos humanos e do meio ambiente enfrentavam situações de ameaças e violações dos seus direitos. Pois, como disse Leonice há pouco, reivindicar a defesa do território e se organizar para garantir melhores condições de vida trazem riscos às lideranças comunitárias que sofrem constantes ameaças e intimidações. Reafirmamos que os defensores e defensoras de direitos humanos e meio ambiente cumprem um papel essencial para o fortalecimento da democracia, do Estado de Direito, do sistema de justiça, do combate à exclusão social e à pobreza. Com isso, incomodam e desafiam poderes políticos e econômicos responsáveis por violações de direitos humanos, ficando elas próprias sujeitas a alguma gama de violações. Como bem pontuou a Débora também, o Brasil se mantém no topo do ranking mundial entre os números de assassinatos de defensores e defensoras de meio ambiente. A violência no campo no Brasil não entrou em quarentena durante a pandemia da Covid-19, pelo contrário, além dos assassinatos, também aumentaram ameaças de morte, situações análogas à escravidão, expulsão do campo, violência e tentativas de criminalização contra defensores e defensoras. A situação é cada vez mais dramática na Amazônia Legal, sobretudo. Apesar de, ao longo dos nossos quase 20 anos de existência, sempre acompanharmos a atuação das comunidades, foi principalmente por conta do cenário político que, em 2019, o Fundo Casa deu início ao Programa de Defensoras e Defensores de Meio Ambiente e Justiça Climática, um componente específico de um fundo de resposta rápida para defensores ambientais. A concepção deste programa surgiu após um rico processo de escuta, através de uma série de oficinas e encontros estratégicos ocorridos ao longo do ano de 2019, em parceria com diversas organizações de defesa de direitos.
Ficou definido, a partir desses processos de escuta, quais os focos e atuação do Programa de Defensores do Fundo Casa. De abril de 2019 a abril de 2022, o nosso Programa de Defensores e Defensoras de Meio Ambiente e Justiça Climática realizou mais de 220 apoios à liderança de coletividades em situação de ameaça e violação de direitos, totalizando mais de 2.800.000 doados diretamente para essas pessoas. Chama a atenção dos dados referentes à quantidade de apoios realizados pelo nosso programa nos estados do Pará, Maranhão e Rondônia, por exemplo, justamente os territórios onde ocorrem os maiores e mais complexos conflitos socioambientais. Na publicação que lançamos hoje, apresentamos outras possíveis correlações com diversas situações de violação no campo, cruzando dados sobre os apoios que realizamos, o que é possível entender um panorama melhor entre causa e efeito e a situação dos defensores e defensoras nesses territórios. Por isso, convidamos vocês a olharem com carinho essa publicação. E para finalizar minha participação, gostaria de destacar algumas lições aprendidas pelo Fundo Casa ao longo da nossa atuação e que foram brilhantemente reforçadas tanto por Eleonice, Débora, Rubens e Olivier. Primeiramente, destacar a necessidade urgente de uma escuta profunda e constante nos territórios e comunidades, ainda mais considerando essa temática dos defensores e defensoras de meio ambiente. Outro destaque é uma atuação baseada no reconhecimento das comunidades como protagonistas, como sujeitos políticos protagonistas dos processos de transformação local. Necessidade ainda de estabelecer relações de confiança e empatia, faz parte de estratégias para realizar algo sem aumentar ainda mais os riscos dessas pessoas. Necessidade também de uma articulação em rede, junto às organizações que atuam diretamente com os defensores e defensoras, bem como com os demais parceiros, financiadores que apoiam essas organizações e os próprios defensores e defensoras em si. A importância da rede, ela é uma peça-chave no fortalecimento dessas relações. Fortalecer ainda as instituições estratégicas, parceiras nos territórios, e que são fundamentais para que o nosso trabalho possa ser feito e é impossível ser de outra forma. Além disso, os recursos precisam chegar rapidamente nas comunidades de base e nos defensores e defensoras. Entender que os contextos locais dos territórios são dinâmicos e que se faz necessário que os defensores e defensoras tenham acesso aos recursos de forma rápida e segura. E, por fim, é um ponto fundamental, é a nossa acessibilidade para essas pessoas, a rapidez da resposta, de que desenhamos com os nossos sistemas e modelos, e a eterna capacidade de nos adaptarmos para o que a realidade pede, além de não forçar essas pessoas nesse tipo de condição a se adaptar nas nossas formas e burocracias muitas vezes. Agradeço imensamente a oportunidade de fazer parte dessa publicação, agradeço aos parceiros dessa iniciativa, aos defensores e defensoras e parceiros do Programa de Defensores do Fundo Casa, bem como aos meus colegas do Fundo Casa. Obrigado, boa tarde. Graças, Rô, por compartilhar um pouco do programa que o Fundo Casa leva a cabo. Seguimos com a perspectiva de continuar apoiando da melhor forma possível, da mais abrangente, as pessoas defensoras dos direitos humanos e ambientais que passam por tantas situações de risco às próprias vidas, para além do trabalho que desenvolvem, né, as famílias, as comunidades, as relações dessas pessoas acabam entrando numa linha de frente de ameaças. O cenário realmente na nossa região, na região em questão aqui, é bastante complicado nesse sentido, e é por isso que nós existimos, é por isso que nós todos os dias nos despertamos com muita energia para fazer a nossa parte, carregar o nosso punhado possível de sementes para transformar esses cenários. Entendemos que a vida é um direito de todos, e todos, todas, todes, e é por isso que nós estamos fazendo o tipo de trabalho que nós fazemos. Somos muito gratos
pelos ensinamentos que nós recebemos diariamente de todas as pessoas que fazem parte das nossas relações. Aprendemos de maneira muito especial com as situações das pessoas defensoras nos territórios, e é realmente um privilégio. A gente entende como um privilégio poder estar em contato com tanta diversidade, com tanta potência, com tantos saberes diferentes que fazem desse trabalho, né, as suas vidas. Bom, gente, nós estamos chegando ao final do nosso encontro de hoje. Ao que tudo indica, nós não temos perguntas aqui no chat. Eu vi que nós temos alguns comentários, alguns elogios, que a gente recebe com muito carinho, que fazem o nosso coração se encher de alegria. Agradeço realmente em nome de toda a equipe do Fundo Casa pelo reconhecimento, pela acolhida, e comentar que temos sempre esse espaço de diálogo aberto, né? Nós temos um prazer imenso e uma missão de escutar muito. A gente valoriza muito, a gente valoriza demais essa troca, e a gente se alimenta disso. A gente se fortalece a partir do momento que a gente consegue estabelecer esses contatos e fazer essas conexões. Trabalhar junto também é uma das potências, uma das valências que o Fundo Casa tem. A gente entende que nós precisamos uns dos outros para fazer as mobilizações necessárias nesses diversos campos de atuação que pretendem defender a vida, defender os direitos à vida, os direitos humanos, os direitos ambientais. E acho que é isso por hoje. Eu vi que tem alguns comentários aqui no chat, eu não estou conseguindo ler todos. O material está disponível no nosso site. Nós estamos com muita vontade de colocar a gravação também desse encontro disponível nas redes. Os nossos contatos também estão disponíveis no site do Fundo Casa, nas nossas redes sociais. Fiquem à vontade para nos acessar. Esse material está disponível em 3 línguas, nós temos 2 links por enquanto disponíveis. Em seguidinha, o material em inglês também já vai estar disponível. E agradecer mais uma vez os nossos autores, os nossos colaboradores, todas as pessoas que trouxeram elementos para potencializar essa publicação. Um abraço a todos, todas, todes, uma boa tarde, uma boa noite e até a próxima. Grata, gente. Tchau, parabéns, agradecida. Parabéns. Carol. Valeu. Tchau, gente. Obrigada, pessoal. Abraço. Tchau, obrigada. Bom encontro. Valeu.